tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você em uma cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Marinha. Boa noite a todos, a paz de Jesus esteja com todos que estão nos assistindo nesse momento. Estamos aqui mais uma vez para dar início à segunda live com os adolescentes, na direção dos adolescentes. E é um prazer novamente estar aqui com as minhas irmãs, a irmã Débora, a irmã Patrícia. Nos bastidores está a irmã Raquel. A irmã Thais não pôde estar conosco, mas eu creio que na próxima, se Deus permitir, ela vai estar aqui. E nesse momento eu já quero ceder a oportunidade à irmã Patrícia para a gente dar início com uma oração. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus para darmos início, a este culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua presença, para juntos, Senhor, Te adorarmos, exaltarmos o Teu santo nome. Te pedimos, meu Pai querido, que o Senhor venha tomar à frente deste trabalho, que tudo aqui seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Meu Pai querido, que através dos louvores que serão entoados, que através da palavra, Senhor, que irão trazer aqui, meu Pai, esta noite, Senhor, Tu venha tocar os corações, vidas venham ser alcançadas, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder. Meu Senhor querido, te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus, amém. A gente costuma trabalhar com os adolescentes com temas. Então, todo mês a gente traz um tema, traz um livro da Bíblia, alguma coisa, algum tema da Bíblia para trabalhar com eles. E hoje a gente pensou em um tema que a gente já trabalhou com eles, mas devido às situações em que nós nos encontramos agora, talvez seja até um assunto que muitas pessoas entrem em reflexão, né? E aí eu conversei aqui com as minhas colegas aqui, minhas irmãs, que elas achavam da gente trazer esse tema hoje. E elas concordaram. E o tema que a gente trouxe hoje para falar foi sobre sonhos. Eu acredito que quando a gente é jovem, a gente tem muitos sonhos. Eu já não sou tão jovem ainda. Daqui das 3 eu sou a mais velha, né? Mas eu ainda tenho muitos sonhos, né? E às vezes, diante das dificuldades da vida, a gente às vezes quer desistir dos sonhos, né, Patrícia, né, Nária? Com certeza. E aí, gente, eu falo muito, né? Era para estar falando da Nária e eu já tomei aqui à frente. E eu separei uma palavra para hoje,
que se encontra em Jeremias. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, 12 e 13. O livro que a gente trabalhou com os adolescentes para falar sobre sonhos foi sobre José. Eu acredito que muita gente conhece a história de José. José foi um jovem que ele começou a sonhar muito cedo e por causa dos seus sonhos, ele chegou a ser invejado e odiado pelos próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo, foi parar no deserto. E no deserto, diversas situações que ele passou o prepararam para que ele fosse governador do Egito. Assim como eu acredito que diversas situações da vida que nós passamos sejam justamente para isso, para nos preparar para algo maior que o Senhor tem preparado para nós. Eu tenho muito a história de José como um exemplo para mim, que às vezes a vida vai nos colocar situações para nos preparar lá na frente, para estar preparado para outras situações. E em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, 12 e 13, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí o versículo 14 que eu não ia ler, mas eu vou ler. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tomarei a traseira ao lugar de onde vos transportei. Então, a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor tem sonho, tem pensamentos para nossas vidas. Então, se o Senhor tem sonhos, por que eu não vou ter sonhos? Por que eu não vou sonhar? Por que eu não vou fazer planos? Aí eu vou passar aqui a bola para a Nara continuar. Falando também de outro personagem da Bíblia, também me chama muita atenção em relação a sonhos, é Ana. E como Deus é poderoso para realizar os nossos sonhos. Como a gente bem sabe, ela tinha um desejo muito grande de ser mãe. Como até foi falado na live das senhoras, e nós mulheres fomos projetadas. Um dos projetos de Deus para a vida da mulher é ela ser mãe. E quando ela não consegue realizar esse projeto, ela acaba ficando um pouco frustrada. E Ana tinha esse desejo de ser mãe. E é interessante porque Deus também tinha um projeto. Deus precisava de um profeta naquela época. E aí a gente vê Deus se apoderando, vamos dizer assim, dos sonhos de Ana. E é importante também a gente saber a quem recorrer e a quem revelar os nossos sonhos. Ana tinha um desejo muito grande de ser mãe, só que a princípio ela foi questionar logo seu esposo, e aí ele vai dizer que ele não poderia fazer nada. Aí então ela vai para o templo, e lá ela se derrama diante do Senhor Jesus e pede a Deus que lhe dê um filho. E aí o Senhor atende a sua oração e concede o desejo do seu coração, o sonho dela. E é lindo ver como ela também entrega o seu sonho ao Senhor, porque muitas vezes a gente tem que ter cuidado também. A gente pede tanto uma coisa a Deus, que Deus realize tanto um sonho nosso, que quando Deus realiza, nos concede, a gente acaba se esquecendo ou guardando isso só para nós, para o nosso próprio proveito. E a Bíblia diz que muitas vezes as nossas orações não são atendidas porque não sabemos pedir, ou quando pedimos, pedimos para o nosso próprio proveito. Então que a gente venha meditar nessa noite, nesse tempo que a gente vai estar aqui, sobre os nossos sonhos. Os nossos sonhos são somente para nós, para o nosso próprio proveito, para realizar só algum desejo meu muito grande, ou ele vai abençoar outras vidas? Porque o desejo de Ana era ser mãe, e Deus viu no seu desejo uma forma de abençoar outras
vidas. E a gente vê que o seu filho é reconhecido por um dos grandes profetas. Ele não foi só profeta, ele acabou exercendo outras funções, para ver como Deus ele acaba aumentando os nossos sonhos. A gente às vezes imagina uma coisa bem pequenininha, mas Deus tem grandes projetos para nossas vidas. Então, isso não estava programado, mas quando a gente entrou em contato para decidir o tema que a gente ia trabalhar nessa live, aí a irmã Débora falou a questão dos sonhos, me veio logo um pensamento. E eu costumo dizer aos adolescentes que quando vocês vão fazer alguma coisa e aquela vozinha fala, essa voz é o Espírito Santo. O mundo aí afora diz que é a consciência, mas nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós e falando conosco. Quando a irmã Débora falou a respeito do tema, me veio logo à mente. Hoje, irmãos, vocês que estão aí assistindo a live, nós que estamos aqui, não se preocupe que eu já vim preparado. Vamos anotar os nossos sonhos, porque como a irmã Débora falou, independente da idade, você tem algum sonho. E em meio a esse tempo que estamos vivendo, devido a essa circunstância, que muitos foram tomados de surpresa, alguns estão achando que os seus sonhos não vão mais se realizar, ou que não vai dar mais tempo. Mas como a gente viu na live passada, quem é o Senhor do tempo é o nosso Deus. É Ele quem determina todas as coisas. Então, eu peço a vocês que estão aí, procurem um papelzinho, procurem um papel, uma caneta e vão anotar o sonho. Os sonhos ou um sonho que seja em específico, que você deseja mais que se realize. Então, vocês vão anotar, não se preocupem que estão aqui, que vamos anotar também. E ao final da live, a gente vai orar. A gente vai entregar esses sonhos, assim como Ana fez. Ela veio à casa do Senhor e entregou os seus sonhos a Deus. Nós vamos fazer isso nessa noite. Nós vamos orar pelos nossos sonhos e pelos sonhos de vocês que estão aí. Vocês vão orar juntamente conosco. Eu passo a oportunidade para a irmã Patrícia. Ela tem algo para falar. Todas aqui vamos falar. A gente vai perdendo. Eu confesso que na primeira a gente estava tão nervosa, as pernas tremiam tanto, mas agora já estamos passando até prática. Estou achando que uma hora é pouco, porque esse povo conversar. Eu saúdo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Eu não poderia deixar de dizer aos irmãos que nós servimos a um Deus que Ele realiza sonhos, né? E eu acredito que em meio a tudo que a gente tem passado nesses últimos dias, tem muitas pessoas achando que os seus sonhos estão tão distantes, né, de vir a se realizar. Eu acredito que tenha pessoas que estão um pouco frustradas porque tinham sonhos assim muito próximos de serem realizados e devido a tudo que tem acontecido, de certa forma, esses sonhos não puderam vir a se realizar, né? Mas eu quero dizer que nós servimos a um Deus fiel, né? Que é dono do tempo, né? E nós sabemos que o controle de todas as coisas está e pertence, né, ao nosso Deus. Eu creio que no tempo certo os nossos sonhos vão sim se tornar realidade. Eu creio sim que no tempo certo as promessas de Deus nas nossas vidas, elas irão se realizar, né? Porque nós servimos a um Deus que Ele é fiel, não é verdade? E aqui eu quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra em Efésios 3, né, versículo 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Então, assim, irmãos, esse versículo ele é muito poderoso, né? Nós servimos a um Deus que Ele nos surpreende. Às vezes a gente tem um sonho assim tão pequeno, né? Mas que de certa forma é tão difícil a gente vir a alcançar, né? Às vezes é um sonho que demora até a se tornar realidade, porque devido às nossas limitações se torna algo difícil, né, para a gente.
Mas nós servimos a um Deus que para Ele não há impossível, né? O Deus que nós servimos, Ele tudo pode. E muitas vezes Ele nos surpreende, fazendo além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos e muito além daquilo que nós esperamos, né? Uma vez eu apresentei ao Senhor um sonho que eu tinha e que para mim, com as minhas forças, né, com as minhas condições materiais, era algo impossível de eu vir a conquistar. Mas eu recebi uma promessa do Senhor. Ele falou que Ele ia realizar o meu sonho, né, e que Ele iria me surpreender, porque Ele iria me dar muito mais daquilo que eu havia pedido, né, e que o meu sonho, ele iria se realizar e seria algo bem mais daquilo, bem acima daquilo que eu estava esperando, né? E o que eu posso dizer é que Deus, ele foi fiel para comigo, não porque eu mereça, né, irmãos, porque o nosso Deus, ele é fiel, né? Nós sabemos que nós, como seres humanos falhos, nós não merecemos, mas a misericórdia de Deus, ela tem nos alcançado, né? E o que eu quero dizer é que a misericórdia de Deus, ela me alcançou. O Senhor realizou o meu sonho e foi muito mais daquilo que eu havia pedido, foi muito mais do que eu esperava. O Senhor, ele me surpreendeu. E eu creio que assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor pode fazer na sua vida também, né? E quando o meu sonho se realizou, foi um momento na qual eu não esperava, né? Foi no de repente de Deus. O Senhor, ele cumpriu. Então, da mesma forma, ele pode fazer na sua vida, certo? No tempo certo, irmão. Não vai passar nem um minuto sequer. No tempo certo, Deus, ele vai realizar o teu sonho. No tempo certo, ele vai cumprir com aquilo que ele te prometeu. Basta que você espere, confie, né, no Senhor, porque ele realmente é fiel e ele não falha. Eu agradeço a oportunidade aqui em nome de Jesus. Gente, se for falar sobre sonho, eu também tenho um que... gente, eu quero dizer que nós temos 2 cantores oficiais. Quem está aí já pode chutar quem são os cantores oficiais, que eles vão já cantar. Claro que teria que ser adolescente, né? Então, vocês aí já podem tentar adivinhar quem são. Estão ali muito lindo, viu, os 2. E, gente, hoje a gente está falando muito porque sonho é um tema que dá para explorar muito. E aí, eu vou aproveitar, não sei se eu conte agora, se eu conte depois. Deixo para depois. Eu tinha um sonho muito grande. Para alguns pode parecer besteira, mas para mim, desde eu moça, por eu ser filha de pais separados, meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade. E eu sempre tive um sonho de construir uma família, de ter filhos, de saber como era... ter uma família, o pai, a mãe e os filhos morando dentro de casa. Porque a vida toda foi a minha mãe e a gente, né? Então eu tinha muito essa vontade. Era um dos sonhos que eu tinha, né? Desde pequena também eu tinha um sonho de ser uma estilista, uma costureira. Eu ficava desenhando aqueles modelos. E hoje, para quem me conhece, para quem me segue aí, é uma paixão que eu tenho quando eu vejo um modelo que eu idealizo pronto, que eu olho na cliente, eu me apaixono por ela vestida, porque foi algo que Deus me deu, que eu nunca fiz curso nenhum. Mas esse era um dos meus sonhos. E eu lembro que assim que eu casei, que eu fui no médico, aquele médico, ele falou para mim que eu não poderia ter filhos. E era um sonho que eu tinha, era um dos sonhos que eu tinha. E ali ele falou que eu não poderia ter filhos. E eu lembro que eu chorei muito naquele dia, porque... quando alguém diz que você não vai conquistar aquilo que você quer, ou que você não é capaz de um dia realizar aquele sonho, você se sente muito triste e frustrada. E então eu casei já sabendo, assim que eu casei eu já sabia que eu não podia ter filhos. Até hoje eu tenho esse exame guardado, com a assinatura do médico, que na época era o meu ginecologista. E ele disse que mesmo que eu engravidasse, eu não iria segurar aquele feto, porque eu iria perder, eu ia abortar espontaneamente, ia ter vários abortos e não ia segurar aquela criança. E eu lembro que eu vim para uma oração, e naquela oração
o Senhor usou uma irmã para mim. E ele falou, olha, não te preocupa, porque eu vou realizar o desejo do teu coração. E conta os dias, não são anos e nem meses. E a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, mas esse, que é o meu mais velho, eu tenho como promessa do Senhor. Para quem não conhece, para quem não costuma ver a foto, esse gatão lindo e maravilhoso aqui vai fazer 14 anos esse ano, nasceu em 2006, 2 anos depois que eu tinha casado, eu casei em 2004, e eu sempre digo para ele que ele é uma promessa do Senhor, ele não é uma herança, ele é uma promessa, porque o Senhor me prometeu, né? Então eu sempre digo isso para ele, você é a promessa do Senhor, porque você me tornou mãe. Então, o primeiro filho ele tem um significado muito importante, porque você não é mãe, você se torna mãe com aquele filho. Os outros filhos que vêm, eles também são importantes, mas você já tem uma experiência e você já é mãe. Mas o primeiro foi. Então, inclusive aqui vai ser já o cantor oficial da noite, viu, gente? Ele está já só esperando. Né? Aproveita, João, vem logo, vamos trazer aqui um louvor para animar depois dessa choradeira e da gente tanto conversar, né? Que é o João Henrique, mais pra cá, João, pode ficar aqui na frente. João Henrique e o Saulo. E para quem pergunta, tem muita gente que conhece o nome Saulo porque ele perseguiu o povo de Deus, né? Mas aí, quando eu escolhi o nome Saulo, eu escolhi por causa do significado, que Saulo vem do mesmo nome, da mesma origem de Saul. E ele era o implorado, o desejado, era um rei que Israel queria. Então, por ele ser tão pedido a Deus, eu escolhi esse nome, Saulo. E aí, quando eu engravidei de novo, o Fran foi e disse que seria Silas, porque Paulo e Silas eram companheiros, e aí eles têm que ser companheiros a vida toda. Amém? Saulinho, pra cá, amor. Vem aqui, João também. Pode ficar aqui na frente, o palco é de vocês. Aqui, né, querido? Aí, tá bom aí? Tá enquadrado aí, produção, tá bom? Pode soltar o playback dos meninos. Deixou sua glória, foi por amor, foi por
que subsistir em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Palmas, Kennedy. Tem que arranjar aí a sonoplastia aí, palmas, né? Amém. Que Deus os conserve assim, gente. A gente sempre tem, todo mês, o culto de adolescentes, assim como também tem o dia dos jovens, das crianças e das senhoras. E sempre é dada a oportunidade a eles de trazer uma palavra, de trazer um louvor, de trazer algum testemunho, alguma coisa. E como a gente está nesse período de quarentena, não está podendo se reunir, fazer os cultos, né? Foi uma ideia do nosso pastor fazer essas lives. Na segunda-feira, Kennedy crianças, isso, ontem foi crianças, é o Espaço Kids, na segunda-feira. Hoje adolescentes, amanhã na quarta é jovens, na quinta-feira senhoras, na sexta doutrina, sábado missões e domingo culto público. Então, tem o Facebook do pastor, que é Juscelino Sampaio. Tanto tem ele no Instagram, como tem ele no Facebook. Os cultos estão sendo passados ao vivo pelo Facebook. É um projeto... e tem a escola dominical no domingo, 8 horas da manhã, isso. Então é um projeto aí, passar diretamente pelo YouTube, né? Quem puder ir lá no YouTube também, Juscelino Sampaio, se inscreva, não custa nada. Vocês se inscrevem em tantos canais que vocês nem conhecem, então não custa nada se inscrever lá no canal da igreja para ajudar a gente a alcançar aí seguidores, para que sejam passados esses cultos, né? E aí hoje a gente, é o dia dos adolescentes, a gente está trazendo toda terça-feira um ou dois para trazer alguma palavra, né? Tem alguém para mandar recado? Ana Raquel? Tem só participante. Gente, quem quiser pedir aí um hino para a próxima terça-feira, quem quiser aí mandar alguma mensagem, pedir oração, viu? Esteja à vontade, você pode estar pedindo oração, está deixando seu nome. E eu vou passar a bola agora para a Nara. Só para quem está entrando agora, que tem muitos que não conseguem entrar desde o início. Já tem quantos minutos? Aqui a gente se... 20 minutos, pronto. Para vocês que estão entrando agora, nosso tema hoje do nosso curso, estamos falando sobre sonhos. Então, como foi lançado aqui o desafio desde o início, assim que a irmã Débora conversou com a gente sobre esse tema, me veio logo à mente a gente anotar os nossos sonhos, para que ao final do culto, deste culto, a gente venha estar orando. Então aqui já vou passando o papelzinho para as meninas. Você anota o seu sonho, que a produção aqui. O meu não vai caber nessa folha aqui, são muitos. Então vocês vão... Ou anotem todos os sonhos, ou anotem o sonho mais especial. Você que está aí em casa também faça isso. Não deixe de fazer. Nós todos aqui estamos anotando para que ao final dessa live a gente venha estar orando, entregando ao Senhor Jesus os nossos sonhos. Próxima terça-feira a gente vai estar aqui. Já quero anunciar que da próxima terça eu não abro mão, viu, Thaís? Pode se preparar, Thaís e Tamires. Já estou falando aqui ao vivo, viu, para todo mundo. Oi? Pois é bom que estejam assistindo
mesmo, viu? Porque aqui é ao vivo. Ao vivo, já estão sabendo que as próximas não vou fazer surpresa. Vai ser Thaís e Tamires. Olha, dá até uma dupla de cantoras. Olha aí que legal. Vamos ouvir agora Thaís e Tamires. Gente, olha, quando eu pensei nesse tema sonho, eu pensei justamente por isso, porque a gente teve um ano interrompido, né, por essa pandemia que ninguém esperava ter um ano interrompido. Hoje eu estava meditando lá em casa, enquanto eu costurava, eu estava meditando. Quantas pessoas esse ano iriam terminar a faculdade? Quantas mães esse ano teriam uma festa de ABC de seus filhos, que a gente não sabe como é que vai ser aí o ano, né? Quantas mães seria o término do 2º grau, o término do 1º grau do seu filho, que já entra o ano programando como é que vai ser o final do ano, como é que vai ser aquela festa, né? De repente programa uma viagem de aniversário de casamento, ou uma viagem para o filho que completou 15 anos. E quantas coisas. Estão planejando se casar. Planejaram se casar. Inclusive, esse mês de maio, eu tinha 2 noivas, eu não sei se elas estão me assistindo aí, né? Que elas adiaram o casamento por causa da pandemia, né? O casamento delas seria agora em maio. E elas também adiaram por causa disso, né? Então, assim, quantas pessoas não tiveram seus sonhos interrompidos, né? Mas eu até preparei um hino para cantar, que muitas vezes as coisas realmente não saem como a gente quer, né? Por um propósito que eu não posso dizer qual é. Às vezes Deus cria situações porque Ele tem algum propósito maior que nós não entendemos. Eu sempre acreditei nisso, né? Por exemplo, a história de Moisés. Moisés, ele nasceu hebreu, foi criado pelos egípcios para conhecer a cultura dos egípcios, para falar a linguagem dos egípcios. Depois ele saiu para o deserto e Deus o preparou para ele voltar e resgatar o povo. Então, toda a história da Bíblia, você lendo, você vê que acontece alguma coisa de errado, para lá na frente, aquilo dar certo, por algo que era para dar certo lá na frente, né? Hoje eu estava conversando com uma amiga, que eu espero que ela esteja assistindo, ela é crente, é da igreja. Eu disse assim: mulher, eu te amo. Aí eu fui e falei para ela um pensamento que estava assim na minha cabeça. A minha cabeça não para, o tempo todo são vários. Que hoje, para quem a gente ligou hoje para dizer que ama? Ligou? Raquel, para alguém hoje para dizer que ama, Raquel? Não, né? Bem? Não, né? Pois é. Muitas vezes, apesar de estar distanciado, né? Tá todo mundo distanciado, tem muita gente que não está andando na casa de ninguém. Quantos amigos que andavam durante a semana na nossa casa não estão nos visitando? Quantos familiares que moram longe? A Patrícia tem irmã que mora longe, né? A gente não está se visitando. Não quer dizer que você não ama. Você não tem mandado uma... Se você não tiver mandado uma mensagem hoje para a Flávia, não quer dizer que você não a ama. E assim, se a Flávia não tiver te mandado uma mensagem, se hoje eu não tiver mandado uma mensagem para alguém dizendo que eu amo, não quer dizer que eu não gosto daquela pessoa e que aquela pessoa não goste de mim. Então me veio a seguinte reflexão. Às vezes, o Senhor se cala em algumas situações, a gente fica assim: será que Deus me ama? Por Deus estar em silêncio, ou você não está indo à igreja, não quer dizer que Deus não te ama. O simples fato de eu mandar uma mensagem para ela e ela me mandar uma mensagem de volta, a gente na conversa disse uma que gostava da outra. Eu ouvi dela e ela ouviu de mim. E aí eu trouxe a seguinte reflexão: às vezes você sente falta de ouvir a voz de Deus, mas às vezes você precisa também ir falar para o Senhor. Às vezes quando você vai orar, ou quando você vai ler a palavra do Senhor, na própria palavra do Senhor, como eu li aqui em Jeremias, o Senhor disse que bem sei pensamentos que tenho sobre vós. O Senhor falou claramente para nós essa noite que Ele tem pensamentos, que Ele nos criou com um propósito de um futuro, de planos, de sonhos, né? Então, às vezes, eu esqueço de falar para o Senhor, mas eu quero ouvir do Senhor. Então, às vezes, só falta isso, a gente se colocar, falar para o Senhor, porque quando a gente começa a falar para o Senhor, a gente começa a ouvir do Senhor.
Seja num louvor, seja num versículo que a gente lê, seja num hino que a gente ouviu, seja num meme da internet, com um versículo falando sobre não se preocupeis com o dia de amanhã. Ali o Senhor já falou. Quando a gente fala, o Senhor também se interessa em nos responder, em se relacionar com a gente. Porque Deus é um Deus de relacionamentos. Como diz a palavra, Ele vinha se relacionar com Adão, o primeiro homem que Ele cria. Então, por que Ele não vai querer fazer isso conosco hoje? Verdade. E uma vez eu li uma mensagem, essas mensagens que a gente sempre vê pronta, mas sempre tem algum fundamento por trás dela. Dizia assim: não orem para Deus lhe ouvir. Ore até você ouvir Deus. Porque quando você, de fato, ora, querendo falar com Deus, os seus pensamentos se alinham e você ouve a voz do Senhor falando com você, né? E aí, é que já está pertinho de terminar, estou olhando ali, só faltam 10 minutos, vai ser mais ou menos esse louvor e a Nara vai fazer a oração sobre os sonhos. Eu queria trazer um hino para vocês. A Kel não quer aparecer, né, Kel? Eu ia chamar ela para cantar comigo, mas ela não quer aparecer. O título do hino é Eu Cuido de Ti. Então a palavra que o Senhor tem para você nessa noite é: diante das situações, diante das circunstâncias, não vos apavoreis. Bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Eu cuido de ti. É o Senhor quem cuida de ti, né? A Bíblia diz que nem Salomão, que foi o homem mais rico da Bíblia, ele não se vestiu tão lindo como o lírio dos campos e as aves do céu. Então o Senhor, Ele cuida de ti, Ele cuida de mim. Então, se você está triste por alguma coisa, medite na letra desse hino e saiba que o Senhor cuida sim de você. Ele cuida de ti em todos os momentos. Vem, Kel, ou não? Vem, não? Da próxima ela aparece, viu, gente? Na primeira ela não queria vir, na segunda ela veio. Aleluia. Gente, você vai estar me perdoando, por favor. Feche seus olhos e ouça o Senhor falar contigo nessa noite. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar,
porque até quando tudo estiver dando errado, o Senhor está cuidando de ti. Amém? Queria deixar só um versículo para passar a oportunidade à irmã Patrícia, que está em Salmos 37, um verso também bastante conhecido, que diz assim, Salmos 37, verso 4: Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Eu gosto dessa versão porque no versículo 4 diz assim: busque no Senhor a sua alegria. E nesse momento que a gente está passando, realmente só o Senhor é quem nos pode alegrar. É verdade, Jesus. Como eu disse, como falamos semana passada, o mundo só está cada vez mais nos aterrorizando com todas as situações que está passando. E pelo menos lá em casa, não sei nas outras ou na sua, mas lá em casa a televisão é só para assistir um filme e olhe lá. O resto eu faço é desligar ela da tomada. Eu fico só nos louvores. E de ontem para cá eu tenho sido tão ministrada pelo Senhor Jesus. E ontem à noite eu senti tão forte a presença do Senhor Jesus, uma paz tão grande. E eu comecei a profetizar sobre a minha casa e sobre a casa dos meus irmãos em Cristo, de que o Senhor será a nossa alegria, o Senhor será o nosso refúgio, assim como Ele guardou o seu povo ali no Egito, como a irmã Débora falou acerca de Moisés, lembrando a história, quando veio o espírito de morte, mas o Senhor instruiu o seu povo para livrar eles, e que eles deveriam matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta. E eu comecei a lembrar: Senhor, é assim que nós iremos fazer. Então você na sua casa todos os dias profetize: o sangue de Jesus está sobre a sua casa, livrando e guardando você. E também os seus sonhos. Como a gente falou, devido a toda essa situação, talvez muitos estão pensando que os sonhos já se foram, não tem mais como realizar, não tem mais como solucionar. Mas se você colocar diante do Senhor, Ele tem solução para tudo. A gente eu pelo menos costumo muito dizer, é um ditado, né? Que a gente só não tem solução para a morte, mas Deus tem. Então, assim, para Deus não há nada impossível. Os seus sonhos não são impossíveis para Deus, se eles glorificarem ao Senhor Jesus. Porque a gente também deve trazer isso à nossa memória. Trazer os nossos sonhos, se eles estão glorificando ao Senhor Jesus. Como as irmãs aqui falaram dos seus sonhos e que Deus concedeu, assim também Ele pode fazer na sua vida. Nós não somos melhores do que o irmão que está nos assistindo, ou a irmã que está nos assistindo, ou o adolescente. Porque, como eu costumo falar para vocês, quando eu era adolescente, porque pequena ainda sou, não dá para ficar em pé, mas pequena ainda sou. Mas quando eu era adolescente, eu era cheia de sonho, todo dia eu sonhava com uma coisa diferente. Amanhecia com uma, de tarde eu estava com outra, e anoitecia já com outra. Então, assim, mas eu louvo a Deus, porque todos os sonhos que eu entreguei ao Senhor Jesus, Ele fez muito melhor. Eu não vou contar hoje, mas na próxima, quem sabe, eu já contei alguns aqui dos adolescentes, das aventuras que o Senhor me fez passar para realizar esses sonhos. E eu não me arrependo de nenhum deles, e eu glorifico ao Senhor Jesus por isso. Então eu peço a você, mais uma vez lembrando, anote aí o seu sonho para a gente poder orar por ele no final. Eu já passo aqui para a irmã Patrícia para louvar, porque o nosso tempo já está encerrando. Os bastidores aqui já estão nos alertando. Então vamos dar continuidade. Glória a Deus. Aleluia. Que você que está em casa também possa louvar o Senhor juntamente conosco. Aleluia. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar,
eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que meu Senhor estende a sua mão. Então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, frente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, e reinarás em perfeita paz. Alô? Amém. O Senhor é bom. Bom, queremos finalizar essa live já agradecendo a todos que estiveram conosco, os que estão aqui, os irmãos e as irmãs, os adolescentes, a todos que estão nos assistindo. Queremos agradecer também aos adolescentes que fizeram presente, que aceitaram o desafio para estar aqui conosco. Vamos orar. Cadê os papeizinhos? Pronto, cada um fique com o seu papelzinho aí. Você que está em casa também fique com o seu aí. E vamos ficar de pé, né? Para orar. Eita, que tem muita gente para orar e ver o meu tamanho. Não dá para ficar em pé? Dá não? Dá, não dá? A maior sou eu. Sério, pronto, se couber até para mim. Cabe eu. Pronto, a irmã Padre está recolhendo aqui os... Pronto. Nesse momento, você que está aí nos assistindo, coloque o seu papelzinho na mão. Vamos nesse momento agradecer ao Senhor por essa live, por esse momento que passamos aqui reunidos e por cada Senhor que está aqui
representado, nós vamos entregar ao Senhor Jesus, confiando em que Ele irá realizar. Não vamos determinar tempo, porque o tempo pertence ao Senhor. E o tempo dele é totalmente diferente do nosso. Talvez a gente queira esses sonhos para amanhã, mas talvez o Senhor Jesus tem coisa melhor e não é para amanhã. Então vamos entregar os nossos sonhos ao Senhor. Senhor Deus, Tu és poderoso, Pai. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, com um coração grato por tudo que o Senhor tem feito até aqui, pelos Teus cuidados. Embora muitas vezes a gente não entenda ou muitas vezes nem perceba, mas o Senhor está a nos guardar. O Senhor está guardando a nossa casa, o Senhor está guardando a nossa família. É bem certo que está tendo muitos acontecimentos que estão trazendo angústia, tristeza ao nosso coração. Mas, Pai, nesse momento, como igreja, Senhor Jesus, nós declaramos que todo mal, Senhor Jesus, seja expulso, Senhor, dos nossos lares, dos nossos parentes. Esse espírito de angústia, de tristeza, de medo, Senhor Jesus, caia por terra. Pois nós somos Teus filhos, Senhor Jesus, e contigo somos mais que vencedores. O Senhor Jesus é quem nos fortalece, é o Senhor Jesus quem nos guarda, é o Senhor Jesus quem nos cura. E nós cremos no Teu poder, Senhor Jesus, e nós declaramos vida, saúde sobre os nossos lares, Senhor Jesus, sobre os lares dos nossos familiares, sobre os lares, Senhor Jesus, de cada, Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor Jesus, paz sobre essa cidade. Nós declaramos, Senhor, saúde sobre essa cidade, Senhor. Pois aqui há uma igreja, Senhor Jesus, que ora a Ti, que intercede por esse povo, Senhor. E nós cremos que o Senhor é fiel para ouvir as nossas orações. Senhor, nós também entregamos a Ti cada sonho que está aqui. E os que estão, Senhor Jesus, nos assistindo, Pai. Senhor, o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Aqueles que muitas vezes não revelamos a ninguém, mas o Senhor conhece. Nós entregamos hoje, Senhor, a Ti. E cremos que o Senhor é poderoso para cumprir, Pai. Nos ajuda, alegra os nossos corações, Senhor Jesus. Nos conduz para que a gente possa realizar esses sonhos. Nos dá, Senhor Jesus, as estratégias, Pai. Mas que a gente não deixe de acreditar, que a gente não deixe de ter fé no Senhor Jesus. Que o Senhor é fiel para cumprir, Senhor. Principalmente aqueles sonhos que foi o Senhor Jesus quem plantou nos nossos corações. Deus, eu entrego a Ti cada um que está aqui, Senhor. Eu Te entrego, Senhor, Pai, as nossas vidas, a nossa casa. E Te agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma vez se fazer presente no nosso meio. Deus, nós Te louvamos e nós Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.